Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos pintar mais uma tela abstrata. Então eu tô com a cor bege aqui e venho cruzando, eu tô fazendo dessa vez com a tela seca e ela já tem uma base na cor cinza claro. Então base cinza claro e a cor bege. E eu tô pegando com o movimento arrastado, eu venho aplicando a tinta. Eu estou fazendo com ela sem molhar nada, porque eu quero que fique bastante excesso e eu quero que ela fique mais rústica. Então, por isso que eu não estou molhando dessa vez. Então, eu tô aplicando o bege, aí agora eu vou vir com essa cor que é o ocre verde da Trucolor, mas eu já ensinei a fazer essa cor, tá lá no meu Instagram, no Dicas da Pro, tá? Eu deixei salvo, eu fiz um story, está salvo no Dicas da Pro. Então, lá vocês vão encontrar bastante dicas para vocês entenderem e acompanhar o conteúdo. Quem não é aluno, quem é aluno já tem tudo bem organizado lá dentro do curso, de uma forma bem mais fácil de entender. Então, eu apliquei o ocre verde, venho aqui, ó, dando batidinhas para fazer a transição de cores com a espátula levemente inclinada. Dessa forma, eu consigo fazer essa transição de cores. Então, vocês podem dar várias batidinhas até que ela se misture. Também vocês podem deixar ela bem falhada, não precisa colocar muita tinta, como eu coloquei o bege ali. Vocês podem pôr uma camada grossa, mas deixar ela falhada. Ela fica bem interessante esse efeito. Depois que a gente inverniza, ele fica super bonito, aparecendo aquele fundo cinza e ele se mescla com as outras cores. E aí você consegue ter várias nuances de cores, tá? Agora eu tô vindo com amarelo ouro, da mesma forma, trabalhando com movimento arrastado. Então, eu prancho a espátula e venho aqui, ó, puxando e também já tô levando um leve movimento de corte ali. Você pode optar por fazer esses movimentos de corte ou não, tá? Isso daí é opcional, vocês podem só aplicar a tinta, fazer a transição. Então, preste atenção, é base, a técnica e daí o verniz, transição de cor e daí o verniz, tá bom? Então, dessa forma, vocês vão ter de uma forma mais organizada como que vocês vão fazer o passo a passo da tela. Ó, percebo que eu estou dando umas batidinhas, porque quando eu faço isso, ela vai marcando um pouco essa tinta. E ela também vai deixando uns efeitos. Então, vá brincando com a espátula. Vá experimentando a tinta, observando ela. Agora, eu estou colocando a cor laranja por cima do amarelo, porque é uma cor para escurecer um pouco esse amarelo, né? Eu poderia jogar, se eu quisesse mais claro, um amarelo bem clarinho, que é o amarelo limão, que é o mais vibrante que nós temos, né? Mas eu optei por escurecer, então você pode tanto escurecer como clarear, mas sempre você vai ter que usar 2 tons de tinta para que você consiga ter uma tela mais iluminada. Se você trabalhar só com um tom de tinta, ela vai ficar meio primária. Então, você usando mais nuances, você vai conseguir um trabalho muito mais profissional, tá? Então, eu venho aqui, ó, mesclando o laranja por cima do amarelo, que são cores que ficam muito bonita, que é o laranja e o amarelo, né? A gente escurece o amarelo com laranja. E daí você pode também, se quiser, pôr vermelho, por cima do laranja também pode. E daí eu já vou vir agora com o branco, tá? No ponto pastoso, essas tintas todas estão no ponto pastoso. Eu venho aqui, ó, completando, enchendo, preenchendo essas partes que ainda não tem tinta. Então, ele vai ficar com a nuance de bege, de branco, e vai ficar uma tela bem bonita. E vai ter amarelo, vai ter laranja, mais o cinza ali de baixo. Então, percebo que a gente consegue fazer várias nuances
e um efeito bem bacana, onde você vai ter uma tela aí super moderna e atual, que essas telas elas estão bem alta. Na verdade, nesse momento, as, tem gosto para tudo, mas a tendência agora é uma tela com menos tinta, tá? Mais lisinha, com menos tinta. Mas tem gosto para tudo e tem pessoas que gostam, mas os arquitetos, eles preferem ela mais lisinha, tá? Uma hora eu vou pintar uma versão mais lisa para vocês aqui. Eu posso brincar também com a tinta, né? Aqui eu só tô tirando um carocinho. E aí, eu venho bem devagar, ó, fazendo a transição, tá? Com a espátula de cantinho, você vai devagar, com calma, observando, tá? Às vezes, você vai precisar fotografar para você ver se você tá gostando. Mantendo a espátula limpa no paninho, tá? Aí a gente consegue fazer essa transição de cor. E agora você vai vir, eu vou colocar o marrom, porque eu sempre ponho preto, dessa vez eu vou colocar o marrom. Eu, particularmente, gosto de preto, mas vou fazer aqui para variar para vocês, tá? Tô colocando um marrom, que é o sépia, pode ser o marrom de garanza, que são cores bonitas, que se misturam e fica bonita, tá? E eu venho fazendo alguns movimentos de corte aqui, para dar uma dividida e também dar um movimento nessa tela. Como se estivesse dando um acabamento, tá? Eu posso colocar um maior, daí depois eu coloco mais um mais menor. Agora eu estou fazendo um outro movimento aqui. Então, eu venho colocando a espátula e fazendo um movimento de zigue-zague. E aí, a gente já vai ter a nossa tela pronta. Agora, é só pintar a frente da tela, eu vou fazer só a frente, depois que ela secar, daí a gente faz as laterais com uma camada bem fininha, para não atrapalhar, ficar aquela sensação de que tá torta a tela. Quando você deixa excesso nas bordas, isso dá aquela impressão de que ela tá torta, que ela tá sem acabamento. Então, isso é muito importante você cuidar, fazer bem bonitinha. Se precisar, volte a espátula se ficar movimento de pincel, tá? Eu ainda vou colocar na moldura. E aí, nós temos a nossa tela de hoje, tá? Não esqueça de me seguir, comentar, compartilhar, se você gostou desse vídeo.